Ela se casou com um milionário, mas na primeira noite a sós, revela um segredo chocante. Ana sempre foi uma mulher comum, com um coração que sonhava alto. Desde pequena, olhava para o céu estrelado e imaginava uma vida repleta de aventuras, amores intensos e uma felicidade vibrante. Até que a vida real a acolheu, com suas rotinas monótonas e desafios diários que pareciam sufocá-la. Até que Miguel apareceu, carismático, rico. Ele a envolveu em um mundo de luxo e encantamento. O pedido de casamento foi um sonho tornado realidade, mas um sonho com um pesadelo escondido. Na véspera do grande dia, Ana estava cercada de expectativas e flores. A mansão de Miguel, iluminada suavemente, parecia um cenário de conto de fadas. Cristais pendiam do teto e a música suave preenchia-o. Com um toque de magia. Ela olhava ao redor, admirando cada detalhe, mas havia um peso no peito, um segredo que a seguia como uma sombra, prestes a se revelar. Anos atrás, um incidente marcante a forçou a deixar tudo para trás. A lembrança de uma noite fatídica, onde a inocência se despedaçou em um instante de desespero, voltava como um eco cruel. Agora, em vez de liberdade, Ana se sentia aprisionada entre o passado e o futuro incerto. Quando estava sozinha com Miguel, as risadas e sussurros se tornavam uma armadilha silenciosa, onde a verdade se escondia. Na primeira noite a sós, na luxuosa mansão, sob as luzes suaves que dançavam nas paredes, Ana sentiu a tensão eletrizando o ar. Miguel, encantador e cheio de promessas, a olhava com amor, mas antes que ela pudesse sentir o calor do momento, um calafrio atravessou sua espinha. O tempo parecia parar, e em um momento de desespero, a verdade rompeu de sua boca como uma tempestade. Preciso te contar algo. Sua voz tremia. E com lágrimas nos olhos, Ana revelou não apenas a razão pela qual deixara sua antiga vida, mas uma verdade que poderia devastar a reputação de Miguel. O silêncio, que antes parecia um conforto, agora era uma lâmina cortante. A expressão de Miguel se transformou à medida que a ficha caía. A casa estava em penumbra, mas a luz do abajur projetava sombras ameaçadoras. Ana podia sentir o coração dele acelerar, sua respiração se tornando pesada. O que deveria ser a celebração do amor agora se tornava um labirinto de mentiras e incertezas. Os dois estavam cercados por um passado que não os pertencia, mas que os unia de maneiras cruéis. Ela não sabia que um antigo inimigo, um eco de seu passado, observava da escuridão, esperando o momento certo para atacar. Enquanto um nó se formava na garganta de Ana, Miguel se levantou abruptamente, o olhar distante e perdido. A casa estava cheia de segredos, e a noite prometia mais revelações. O amor que eles estavam começando a construir agora arriscava desmoronar sob o peso da verdade. Ana olhou para ele, desesperada. Miguel, as palavras se perderam no ar denso. A conexão entre eles, tão intensa, agora parecia um fio prestes a se romper. O que fariam agora? Qual seria o destino daquela união recém-formada quando as sombras do passado se aproximavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhava para Miguel, seu coração acelerado, as palavras presas na garganta. A tensão pairava no ar, quase palpável. Ela sentia um nó se formar no estômago, a adrenalina pulsando nas veias.
O silêncio entre eles era opressor. Eu tive que me afastar porque algo terrível aconteceu. Eu não queria que você soubesse, mas eu... Sua voz falhou, e as lágrimas escorriam como um rio descontrolado por suas bochechas. Miguel a observava. Seu semblante estava indecifrável. De repente, um som cortou a noite. O barulho de vidro se quebrando ecoou pela mansão, como um alerta sombrio. Ambos se viraram rapidamente em direção à origem do ruído, os olhos arregalados. O eco do estrondo ressoou por mais algumas frações de segundo, antes de mergulhar tudo em um silêncio profundo. O pânico começou a se espalhar. Miguel, o que foi isso? Ana perguntou, sua voz tremendo. Ele não respondeu imediatamente, mas seus olhos escaneavam a sala. O que era para ser uma noite de carinho e confidências, agora estava envolto em uma nuvem de tensão e medo. Foi então que a porta principal se abriu bruscamente e uma figura entrou, vestindo um terno escuro. A expressão seria como a de um juiz. Ana reconheceu aquele rosto instantaneamente. Era Gabriel, seu ex-namorado, um homem que trazia o peso de um passado incômodo. Lastimando por um amor que não deveria ter existido, ele surgiu como uma sombra na noite. Miguel, Ana sussurrou, mão coberta pela boca, o mundo ao seu redor desmoronando. Miguel se virou para ela, e a confusão em seu olhar rapidamente se transformou em um turbilhão de emoções. Você o conhece? Ele perguntou, o tom entreraído e apressado. Gabriel não respondeu, sua atenção fixada em Ana. O ambiente ficou denso. O ar saturado de segredos. Você não deveria estar aqui, Ana exclamou, seu coração disparando. Sai do meu caminho. Mas Gabriel avançou, atacando como uma flecha que não tinha volta. Eu só vim para te avisar, Ana. Precisamos conversar, agora. Miguel, Ana gritou, sentindo o pânico subindo, as palmas suando. O que Gabriel poderia dizer que ainda não tivesse devastado a vida dela? Porque ele estava ali agora, como uma tempestade inesperada. Sobre o que você está falando? Miguel cortou, o tom de desespero exibindo um misto de raiva e preocupação. Ana tentava encontrar as palavras, mas Gabriel a interrompeu, sua voz alta como trovão. Ana, você precisa saber. Aquele incidente que você está tentando esconder não foi apenas um acidente. Foi mais sério do que pensa. Eu não estou aqui para ficar. Mas você precisa entender que a verdade não é o que parece. O chão pareceu se abrir sob os pés de Ana. As lembranças do passado estavam voltando com uma força avassaladora, como ondas impossíveis de controlar. Ela olhou para Miguel, que parecia estar em choque. O amor que parecia florescer entre eles agora estava em colapso. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, o coração estourando no peito. Em sua mente, as peças do quebra-cabeça começaram a se trincar e se afastar. Enquanto o caos reinava, um celular começou a tocar, ecoando pela sala como um lamento. Miguel pegou o telefone, e a expressão em seu rosto mudava a cada segundo. Ele olhou para Ana, e os olhos dele estavam arregalados. É do meu advogado. Ana sentiu um frio cortante na espinha. E que? Não é só sobre você, Ana. Existe mais aqui, e isso pode acabar com tudo. Miguel respondeu, a voz trêmula. Neste momento, o mundo dela se desfez. O que antes era uma noite de promessas, agora se transformava em um campo minado. Todos os olhares estavam fixos neles, e enquanto os ecos de Gabriel se desvaneciam nas sombras, o futuro que Ana tanto desejava parecia mais distante do que nunca. E agora, o que vamos fazer? Perguntou Ana, sentindo o peso de todos os segredos que a cercavam. O que mais poderia vir à tona? A história estava longe de acabar, e o verdadeiro teste do amor começava. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha, enquanto Miguel segurava o telefone. O ar se tornou insuportável, como se a mansão tivesse sido invadida por um gelo cortante. O olhar dele,
confuso e alarmado, ficou congelado na tela do celular por um momento que se arrastou, como se o tempo houvesse parado. É o meu advogado. A frase ecoou na sala, reverberando entre as paredes decoradas que pareciam agora opressoras. Miguel, o que está acontecendo? A voz de Ana tremia e ela estava prestes a implorar por uma resposta. Mas ele não a ouviu. As palavras que saíram da boca dele pareciam serpentes venenosas, prontas para picar. Ele disse que o que está acontecendo com você pode não ser um acidente. Pode ser algo planejado. Ana piscou, a confusão inundando sua mente. Como assim planejado? Foi neste momento que a figura de Gabriel se adiantou, um semblante ameaçador. Ana, você não entende. Eu só estou aqui para te salvar. Salvar de quê? Miguel cortou, agora encarando Gabriel com raiva. A tensão no ar estava tão densa que era quase palpável. O silêncio se estabeleceu, pesado e tenso, enquanto Ana tentava processar o que estava acontecendo. Você precisa ouvir, Ana. O que aconteceu naquela noite não foi acidente. Havia alguém por trás de tudo isso. Alguém que tem interesse no que você está fazendo agora, disse Gabriel. Sua voz grave e intensa. Ana começou a entender que o que parecia ser um amor sonhado poderia estar cercado por mentiras. O que você está insinuando? Ana se adiantou, a raiva fervendo suas veias. O que você sabe sobre isso? E foi então que uma tempestade de revelações desabou. Gabriel a olhou nos olhos, e a expressão dele era de desespero. Ana, o homem que estava no incidente não foi só uma fatalidade. Ele foi executado. E eu tenho certeza de que a mesma pessoa está atrás de você agora, porque você é a única que pode abrir o jogo. Ana sentiu o chão desabar sob seus pés. O quê? A palavra saiu como um grito sufocado. Imagens do passado a assombravam. Medo, gritos, a noite que não conseguiria esquecer. Por que você está me dizendo isso agora? Miguel, insistiu Gabriel. Você precisa saber. O que você está prestes a descobrir pode arruinar não só a vida dela, mas a sua também. Miguel, visivelmente abalado, pediu para que Gabriel se calasse. Mas a tensão que se formava no ambiente era eletricidade pura, um choque iminente. Então, como se a noite estivesse prestes a explodir, um barulho ensurdecedor rompeu o ar. Uma janela se estilhaçou. Ana olhou para trás, horrorizada. O que foi isso? O som aumentou. A casa estava sob ataque. Sem pensar, Miguel puxou Ana para perto, a proteção instintiva brotando na forma mais pura de amor. Mas o coração dela estava apertado, a adrenalina pulsava. Não, venham, gritou Gabriel, puxando-os para longe da janela quebrada. Ele estava em pânico. Fiquem atrás de mim. Miguel respondeu, o instinto de defesa aflorando. Mas no meio da confusão, Ana percebeu o olhar penetrante de Gabriel fixado em Miguel. Um olhar que parecia carregar segredos. Gabriel, o que você não está me dizendo? Ana indagou, constrangida pelo desconforto crescente entre eles. Algo na expressão dele fez seu coração acelerar ainda. Mas vários sentimentos confitantes começaram a despontar na mente de Ana. Miguel, você precisa saber sobre a ligação de Gabriel com o que aconteceu. Ele não é quem pensa que é. A declaração de Ana ressoou pela sala, enquanto todos olharam para Gabriel, e silêncio preenchendo a atmosfera como fumaça. Miguel balançou a cabeça, o desespero tornando-se palpável. O que você está insinuando? A dúvida crescia entre os três, e a verdade começava a se desdobrar em camadas perigosas. Ana respirou fundo, sentindo o peso das revelações. O passado estava de volta, e a frase de Gabriel ecoava em sua mente. O que poderia ser tão devastador que ele estava ocultando?
Você está bem, Miguel? Perguntou, enquanto um fio de preocupação se formava em seu coração. Antes que Miguel pudesse responder, um forte estrondo ressoou. A porta principal estava sendo arrombada. A noite, que inicialmente prometia amor e segredos, agora se transformava em um pesadelo. E naquele momento, Ana percebeu que estava cercada por mentiras. Um novo jogo havia começado, e a única certeza era a incerteza. Qual seria o próximo movimento? O futuro deles balançava na borda de um abismo, e a verdade, ainda escondida nas sombras, poderia ser a única chave para a sobrevivência. A noite estava prestes a desabar. O barulho ensurdecedor da porta sendo arrombada reverberava na sala, e Ana sentiu como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. O coração dela disparava, e ela levou a mão à boca, apertando os dedos enquanto observava Miguel se posicionar à sua frente. O instinto dele era proteger, mas que poderia fazer contra uma ameaça invisível? Os olhos de Gabriel estavam fixos na porta, e a tensão no ar era palpável. Temos que sair agora, ele gritou. Eles estão vindo. Miguel, Ana sussurrou, e toda a dor do mundo estava em sua voz. Mas não era só medo que a consumia. Era uma lembrança, uma sensação antiga que a fez vacilar. Ela se lembrou de cada detalhe da noite fatídica. Se tudo isso estivesse se desenrolando por causa dela, se o passado estivesse finalmente voltando para cobrar a conta. Uma sombra surgiu na porta entreaberta e Miguel se virou rapidamente, os músculos tensos, prontos para o confronto. Então, uma figura entrou, e o ar pareceu ser arrancado das paredes. Era Laura, a irmã de Miguel. O olhar dela era uma mistura de frustração e desespero. Eu sabia que isso ia acontecer. Miguel, você não pode ficar aqui. Miguel, o que está acontecendo? Ana perguntou, a mente turbilhonando. Miguel, eu precisava te avisar. Preciso que você saiba a verdade antes que seja tarde demais. Laura exclamou, ignorando a tensão crescente. Você não entende. A vida que você está levando, o modo como você se meteu com a Ana, tudo isso tem um preço. Ana não conseguia entender. O que você quer dizer com isso? A confusão se transformava em frustração, e ela olhou de um para o outro. O que está acontecendo, Miguel? Eu não sei. A voz de Miguel falhou. Ele parecia perdido, o olhar longe. Laura, estamos em perigo, todos nós estamos. E então, enquanto a adrenalina corria, o telefone de Miguel continuou a tocar, ecoando de maneira insistente. Ele finalmente o atendeu. O rosto dele palpitava entre o pânico e a expectativa. O que você quer dizer com isso? Começou a dizer, mas a expressão em seu rosto mudou, e os olhos dele se abriram como se tivesse sido atingido por um raio. Ana tornou-se um espectador da transformação do homem que amava. O que foi isso? Perguntou, mas a voz saiu como um sussurro. É sobre você, Ana. O seu nome apareceu em uma investigação. Alguém está tentando te incriminar. Miguel soltou, a voz falhando cada vez mais. As palavras pareciam ecoar pela sala e a realidade se desfez em 1000 pedaços ao seu redor. O que você está dizendo? O choque a atingiu e Ana sentiu como se seu coração tivesse parado. Eu não sei, eu não posso acreditar. Miguel insistiu, e Laura agora estava ao seu lado. Sua expressão grave, mas a verdade é que a sua vida pode estar em risco, talvez até por causa de algo que você não fez. Ana olhou para Gabriel, e a incredulidade estava estampada em seu rosto. Gabriel, você sabia disso? A desilusão cortou como faca. Você não me contou que havia algo que não era só sobre o meu passado, mas que ainda estava se desenrolando. Ele hesitou, os olhos escurecendo. Eu não tinha certeza, eu só queria te proteger. A porta atrás dele se abriu novamente, e nua, uma sombra se projetou. Era um homem alto,
com uma expressão que não deixava espaço para dúvidas. Ele olhou diretamente para Ana. Precisamos conversar. Ana respirou fundo, o pânico voltando a tomar conta dela. O que mais ela tinha que ouvir? E se tudo que ela acreditava sobre sua vida estivesse errado? As redes de mentiras se entrelaçavam cada vez mais, e o que era amor se tornava traição. O homem deu um passo à frente. Você está em um jogo muito maior do que imagina, e a única maneira de entender tudo isso é me ouvir. Ana trocou olhares com Miguel e Laura. Um emaranhado de emoções dançava entre eles. O que essa revelação significava para ela? E quem era aquela figura? Alguém que poderia mudar tudo. A noite prometia mais revelações. Uma tempestade que poderia devastar o que restava. Você não sabe o que está prestes a descobrir, disse o homem, numa voz que fez todos na sala recuar um passo. E a sentença ecoou em suas mentes, enquanto Ana sentia o ar se tornar cada vez mais rarefeito. A verdade estava prestes a vir à tona de forma esplêndida, e nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. A noite estava prestes a desabar. O barulho ensurdecedor da porta sendo arrombada reverberava na sala, e Ana sentiu como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. O coração dela disparava, e ela levou a mão à boca, apertando os dedos enquanto observava Miguel se posicionar à sua frente. O instinto dele era proteger, mas o que poderia fazer contra uma ameaça invisível? Os olhos de Gabriel estavam fixos na porta, e a tensão no ar era palpável. "Quer sair agora?" ele gritou. "Eles estão vindo." "Miguel," Ana sussurrou, e toda a dor do mundo estava em sua voz. Mas não era só medo que a consumia. Era uma lembrança, uma sensação antiga que a fez vacilar. Ela se lembrou de cada detalhe da noite fatídica. Se tudo isso estivesse se desenrolando por causa dela, se o passado estivesse finalmente voltando para cobrar a conta? Uma sombra surgiu na porta entreaberta, e Miguel se virou rapidamente, os músculos tensos, prontos para o confronto. Então, uma figura entrou e o ar pareceu ser arrancado das paredes. Era Laura, a irmã de Miguel. O olhar dela era uma mistura de frustração e desespero. "Eu sabia que isso ia acontecer. Miguel, você não pode ficar aqui." "Miguel, o que está acontecendo?" Ana perguntou, a mente turbilhonando. A voz de Miguel falhou. Ele parecia perdido, o olhar longe. "Laura, estamos em perigo. Todos nós estamos." E então, enquanto a adrenalina corria, o telefone de Miguel continuou a tocar, ecoando de maneira insistente. Ele finalmente o atendeu. O rosto dele palpitava entre o pânico e a expectativa. "O que você quer dizer com isso?" começou a dizer, mas a expressão em seu rosto mudou, e os olhos dele se abriram como se tivesse sido atingido por um raio. Ana tornou-se um espectador da transformação do homem que amava. "O que foi isso?" perguntou, mas a voz saiu como um sussurro. "É sobre você, Ana. O seu nome apareceu em uma investigação. Alguém está tentando te incriminar." Miguel soltou, a voz falhando cada vez mais. As palavras pareciam ecoar pela sala. E a realidade se desfez em 1000 pedaços ao seu redor. "O que você está dizendo?" O choque a atingiu, e Ana sentiu como se seu coração tivesse parado. "Eu não sei, eu não posso acreditar." Miguel insistiu, e Laura agora estava ao seu lado, sua expressão grave. "Mas a verdade é que a sua vida pode estar em risco, talvez até por causa de algo que você não fez." Ana olhou para Gabriel, e a incredulidade estava estampada em seu rosto. "Gabriel, você sabia disso?" A desilusão cortou como faca. "Você não me contou que havia algo que não era só sobre o meu passado, mas que ainda estava se desenrolando?" Ele hesitou, os olhos escurecendo. "Eu não tinha certeza. Eu só queria te proteger." A porta atrás dele se abriu novamente e nua, uma sombra se projetou. Era um homem alto, com uma expressão que não deixava espaço para dúvidas.
Ele olhou diretamente para Ana. Precisamos conversar. Ana respirou fundo, o pânico voltando a tomar conta dela. O que mais ela tinha que ouvir? E se tudo o que ela acreditava sobre sua vida estivesse errado? As redes de mentiras se entrelaçavam cada vez mais, e o que era amor se tornava traição. O homem deu um passo à frente. Você está em um jogo muito maior do que imagina, e a única maneira de entender tudo isso é me ouvir. Mas antes que ela pudesse responder, um tiro ecoou pela sala. O som ressoou como um trovão, quebrando a tensão no ar. Todos se viraram, os olhos arregalados, enquanto um corpo despencava no chão. Era Gabriel, o olhar fixo, a vida fugindo dele em um último suspiro. Gabriel, Ana gritou, correndo em direção ao corpo já sem vida, o coração arrancado do peito. O pânico tomou conta de todos. Miguel se lançou para proteger Ana, enquanto Laura se movia para a porta, o rosto pálido, gritando por ajuda. Precisamos sair! Laura quase berrou, mas Ana só conseguia olhar para Gabriel, a confusão dominando sua mente. O que tinha acabado de acontecer? Ele sabia de algo, ele tinha informações. Miguel disse, o desespero em sua voz. E num instante, Ana percebeu que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas como poderia ser tomada de assalto por uma tragédia tão súbita? Enquanto Miguel e Laura tentavam entender os próximos passos, o homem de terno encarava Ana direto nos olhos. Eles estão atrás de você. Você é a chave para tudo isso, e eles não vão parar até conseguirem. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ela realmente era? O que mais estava escondido na escuridão errante do seu passado, agora exposto de maneira tão brutal. O futuro estava se esvaindo entre suas mãos, e ela não sabia se conseguiria segurá-lo de volta. Ana respirou fundo, sentindo pânico subir pelo corpo como uma onda implacável. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado com o perfume da mansão, agora em um caos completo. Com o olhar fixo em Gabriel, caído no chão, o coração dela se despedaçava em pedacinhos. O que tinha acontecido? O homem que parecia ser um aliado, alguém que poderia ter salvado a vida dela, agora estava morto diante dos seus olhos. Miguel! A voz dela saiu como um sussurro, e enquanto a sala parecia girar, ela sentia as pernas fraquejarem. O que a gente faz agora? A incerteza engoliu. Miguel estava ao seu lado, mas seu olhar estava distante, como se a notícia tivesse quebrado algo dentro dele. Não podemos ficar aqui, ele gritou, puxando Ana pelo braço. Precisamos sair agora. A urgência na voz dele despertou um instinto primal, e Ana começou a caminhar, meio atordoada. Mas antes que pudessem se mover, a figura do homem desconhecido que havia entrado antes deu um passo à frente, olhando fixamente para Ana. Você ainda não entendeu, ele falou, a voz grave ecoando, e todo o ambiente parecia se silenciar. Gabriel não era apenas um informante, ele era uma ameaça a tudo isso, apontou para o corpo. Miguel ficou parado, em choque. A revelação parecia raspá-lo por dentro. E agora você está ainda mais em perigo. Ana hesitou, uma sensação de traição a percorrendo. Do quê? Você está falando? Perguntou, os olhos arregalados, sentindo o frio da realidade se instalar. Como você sabe disso? Antes que pudesse ouvir a resposta, um grupo de homens entrou pela porta quebrada, armados e determinados. Ana e Miguel se entreolharam. A compreensão de que estavam cercados se instalou rapidamente. É disso que eu estava falando, o homem de terno murmurou, seu sorriso um reflexo sombrio. Eles vieram por você. Uma rajada de adrenalina fez com que a mente de Ana trabalhasse rapidamente. Miguel, temos que nos esconder.
Ela puxou ele, mas ele estava paralisado. O rosto dele passou por uma mistura de emoções: dor, confusão e raiva. Por que você não me contou a verdade antes? Gritou Miguel para o homem. Porque a verdade é muito mais complicada do que você imagina. O homem deu um passo à frente, mas o caos se instaurou. Os novos chegados começaram a avançar e Ana sentiu o desespero tomando conta. Os homens cercaram o lugar, as armas reluzindo sob a luz tênue. Ana sabia que cada segundo contava. Miguel, se não fizermos algo, estamos mortos. A determinação em sua voz despertou um ímpeto dentro dele. Bom, eu não vou permitir que toquem em você. Miguel bradou e foi então que um grito cortou o ar. Miguel girou. E o homem que tinha falado antes já não estava mais ao seu lado. Ana congelou ao ouvir os tiros. Um a um, os homens caíam. A cara do homem de terno agora era de horror. O que está acontecendo? Ele gritou. Mas antes que pudesse mover-se, uma figura familiar apareceu das sombras. Laura, com um olhar firme e determinado, segurando uma arma. Miguel, corre! Ela gritou, um brilho de determinação nos olhos. Está tudo em jogo. Mas no meio do tumulto e da confusão, Ana começou a conectar os pontos. Laura, você sabia de tudo isso. O choque a atingiu como um soco no estômago. É complicado, Ana. Mais do que você pode imaginar. Laura gritou, enquanto recuava, tentando proteger os irmãos. Eu precisava te proteger, mas você estava se aproximando demais. Gabriel se tornou um alvo, e você também. Os homens restantes começaram a se dispersar, recuando diante do ataque inesperado de Laura. Mas o clima ainda estava tenso, e Ana sabia que a batalha estava longe de acabar. A revelação do seu vínculo com eles a atingiu. Você não pode me proteger de tudo, gritou, a raiva brotando. Não é isso que eu quero. Laura respondeu, agora mais calma. Ana, você precisa entender que a sua vida é um jogo para aqueles que estão atrás de você. Não estou do lado deles. Sou sua irmã. A última frase ecoou na mente de Ana como um clamor. Mas havia algo mais. Com as palavras de Laura, uma nova ideia começou a se formar em Ana. E como um relâmpago, a verdade causou um impacto repentino. A conexão dela com Laura se tornara mais complexa, mais enredada em mentiras do que a própria história que estava vivendo. E, antes que Ana pudesse processar tudo, o homem de terno levou a mão ao bolso, tirando um objeto desconhecido. Vocês não podem escapar, ele disse, e o mundo dela se fragmentou novamente. Miguel! Ana gritou, mas seu chamado foi abafado. O homem ativou o dispositivo em suas mãos e uma luz ofuscante começou a piscar e a crescer, criando um espaço de caos e claustrofobia. Tudo ficou envolto em escuridão e confusão. E Ana se viu caída no chão, sem entender o que vinha a seguir. As últimas palavras do homem antes da explosão de luz foram: a verdade vai te encontrar. E, em um piscar, tudo mudou. A mente de Ana estava em choque, mas uma única certeza permanecia. A batalha estava apenas começando, e as respostas que tanto procurava estavam mais distantes do que nunca. A luz ofuscante envolveu Ana, e no instante seguinte, a escuridão se transformou em um quadro de caos absoluto. O som de gritos, passos descontrolados e arrombamentos preenchia os ouvidos dela. O corpo de Gabriel no chão parecia um eco distante, um lembrete do que havia acontecido. O que está acontecendo? A mente dela girava, quase incapaz de processar a avalanche de eventos. Miguel estava próximo, envolto em uma espécie de fúria interna. Eles estão aqui, temos que encontrar uma saída. A urgência na voz dele reverberava. Mas isso mal alcançava o núcleo de Ana, que ainda encarava o corpo sem vida. Ana, a voz de Laura cortou como uma faca. Ela puxou a irmã pelo braço, trazendo-a de volta à realidade. Não podemos ficar aqui, agora. Mas antes que pudessem se mover, um cheiro forte de pólvora e fumaça entrou em cena, ofuscando o ar ao redor. O homem de terno, que até então parecia ter controle da situação, começou a recuar.
Seus olhos se ampliaram com um misto de temor e complacência. Vocês não entendem. Isso é pior do que pensam. Pior do que quê? Ana gritou, sentindo a adrenalina pulsar. O que mais poderia acontecer? Uma fração de segundo depois, uma explosão reverberou pelo ambiente, fazendo a mansão tremer. O vidro e a madeira se estilhaçaram com um som ensurdecedor. Era como se o mundo estivesse desmoronando. Precisamos escapar, agora! Miguel gritou novamente, puxando Ana e Laura em direção à porta. Mas a saída estava bloqueada por figuras mascaradas, armadas. O terror preencheu o coração de Ana. A angústia fez suas pernas fraquejarem. Quem são eles? A dúvida estava escrita em seu rosto, mas já não havia tempo para respostas. Com um movimento rápido, um dos homens avançou, e tudo aconteceu em câmera lenta. Não! O grito de Miguel ecoou, enquanto ele se interpunha entre Ana e o homem armado. Mas então, antes que Ana pudesse compreender, uma pistola disparou. O som do tiro fez o coração dela parar. O tempo congelou quando ela viu Miguel cair, o corpo dele se espatifando no chão, o olhar dele se apagando como uma luz que se apaga. Miguel! O desespero a dominou. Ela se jogou ao lado dele, sentindo que a vida dele estava escorrendo entre os dedos. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto, enquanto a realidade se tornava um pesadelo maligno. Ela queria gritar, mas a voz havia desaparecido. Miguel, por favor, não. As palavras saíram em um sussurro, e o mundo ao redor começou a se desfazer, como se Ana tivesse sendo sugada para um vazio sombrio. Mas então, uma revelação cortante atravessou sua mente. Não, não pode ser. Ela olhou para o homem de terno. Foi você, não é? Você o mandou aqui. A raiva a consumiu, tornando cada palavra uma bala. E de repente, tudo fez sentido. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma aterrorizante. Laura, em choque, olhou para Ana e então para Miguel. A desesperança nos olhos dela era palpável. Ana, precisamos ir. Mas a expressão assustada dela só fez Ana se rebelar. Não, você sabia de tudo. Você e Gabriel. O que mais vocês estão escondendo de mim? A verdade estava se revelando, e o que era uma conivência familiar se tornara uma traição devastadora. O homem riu, um riso frio que ecoou pelos corredores. Você realmente acha que há amor aqui? Isso nunca foi sobre amor, Ana. É sobre poder, controle. Ele pausou, e o choque atingiu Ana como um soco no estômago. E tudo o que aconteceu foi por sua causa. Você é a última peça do jogo. A revelação atingiu Ana como um raio. O quê? O mundo dela entrou em colapso. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Mas antes que pudesse perguntar, um som estrondoso a atingiu. Uma nova explosão fez as paredes tremerem e tudo ao redor parecer se desintegrar em frações de segundo. Em meio ao caos, Ana sentiu uma mão enlaçar a dela. Era Laura, os olhos fixos nela com um olhar de determinação. A verdade não era apenas sobre Gabriel ou Miguel. A verdade era que a própria vida de Ana agora era uma moeda nesse jogo. E todas as alianças eram feitas de mentiras. Enquanto o caos a envolvia, ela percebeu que as verdadeiras lealdades ainda estavam por vir. E o que parecia ser uma noite de revelações, agora era apenas o começo de um labirinto sem fim. O que vem a seguir? Ana pensou, enquanto a fumaça cercava. As trevas estavam atingindo, mas a luz de suas decisões tinha que brilhar intensamente, ou tudo estaria perdido. A luz ofuscante envolveu Ana, e no instante seguinte, a escuridão se transformou em um quadro de caos absoluto. O som de gritos, passos descontrolados e arrombamentos preenchia os ouvidos dela. O corpo de Gabriel no chão parecia um eco distante, um lembrete do que havia acontecido. O que está acontecendo? A mente dela girava, quase incapaz de processar a avalanche de eventos. Miguel estava próximo,
envolto em uma espécie de fúria interna. Eles estão aqui, temos que encontrar uma saída. A urgência na voz dele reverberava, mas isso mal alcançava o núcleo de Ana, que ainda encarava o corpo sem vida. Ana, a voz de Laura cortou como uma faca. Ela puxou a irmã pelo braço, trazendo-a de volta à realidade. Não podemos ficar aqui, agora. Mas antes que pudessem se mover, um cheiro forte de pólvora e fumaça entrou em cena, ofuscando o ar ao redor. O homem de terno, que até então parecia ter controle da situação, começou a recuar. Seus olhos se ampliaram com um misto de temor e complacência. Vocês não entendem. Isso é pior do que pensam. Pior do que quê? Ana gritou, sentindo a adrenalina pulsar. O que mais poderia acontecer? Uma fração de segundo depois, uma explosão reverberou pelo ambiente, fazendo a mansão tremer. O vidro e a madeira se estilhaçaram com um som ensurdecedor. Era como se o mundo estivesse desmoronando. Precisamos escapar, agora! Miguel gritou novamente, puxando Ana e Laura em direção à porta. Mas a saída estava bloqueada por figuras mascaradas, armadas. O terror preencheu o coração de Ana. A angústia fez suas pernas fraquejarem. Quem são eles? A dúvida estava escrita em seu rosto, mas já não havia tempo para respostas. Com um movimento rápido, um dos homens avançou. E tudo aconteceu em câmera lenta. Não! O grito de Miguel ecoou, enquanto ele se interpunha entre Ana e o homem armado. Mas então, antes que Ana pudesse compreender, uma pistola disparou. O som do tiro fez o coração dela parar. O tempo congelou quando ela viu Miguel cair, o corpo dele se espatifando no chão, o olhar dele se apagando como uma luz que se apaga. Miguel, o desespero a dominou. Ela se jogou ao lado dele, sentindo que a vida dele estava escorrendo entre os dedos. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto, enquanto a realidade se tornava um pesadelo maligno. Ela queria gritar, mas a voz havia desaparecido. Miguel, por favor, não! As palavras saíram em um sussurro, e o mundo ao redor começou a se desfazer, como se Ana estivesse sendo sugada para um vazio sombrio. Mas então, uma revelação cortante atravessou sua mente. Não, não pode ser. Ela olhou para o homem de terno. Foi você, não é? Você o mandou aqui. A raiva a consumiu, tornando cada palavra uma bala, e de repente tudo fez sentido. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma aterrorizante. Laura, em choque, olhou para Ana e então para Miguel. A desesperança nos olhos dela era palpável. Ana, precisamos ir. Mas a expressão assustada dela só fez Ana se rebelar. Não, você sabia de tudo. Você e Gabriel. O que mais vocês estão escondendo de mim? A verdade estava se revelando, e o que era uma conivência familiar se tornara uma traição devastadora. O homem riu, um riso frio que ecoou pelos corredores. Você realmente acha que há amor aqui? Isso nunca foi sobre amor, Ana. É sobre poder, controle. Ele pausou e o choque atingiu Ana como um soco no estômago. E tudo o que aconteceu foi por sua causa. Você é a última peça do jogo. A revelação atingiu Ana como um raio. O quê? O mundo dela entrou em colapso. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Mas antes que pudesse perguntar, um som estrondoso a atingiu. Uma nova explosão fez as paredes tremerem e tudo ao redor parecer se desintegrar em frações de segundo. Em meio ao caos, Ana sentiu uma mão enlaçar a dela. Era Laura, os olhos fixos nela com um olhar de determinação. Isso não é só sobre nós, Laura gritou, a voz dela misturando-se com o caos. Ana, eu sou mais do que uma irmã para você, e você é mais do que imagina.
As palavras de Laura soaram como um soco, e Ana ficou paralisada. O que ela queria dizer? Antes que pudesse processar a declaração, o homem de terno ergueu a mão novamente, revelando um dispositivo com um botão grande. Agora, você vai entender quem realmente manda aqui, ele gritou, pressionando o botão. O vazio ao redor começou a vibrar. Uma onda de energia percorreu o chão e as paredes começaram a desmoronar. Ana sentiu-se arrancada de sua própria realidade quando uma enorme tela se acendeu na parede, mostrando imagens de pessoas, documentos e uma lista interminável de nomes, entre eles o dela. O pânico a dominou. O que é isso? Você estará no centro disso tudo, Ana. O homem de terno rugiu. Você, Miguel, Laura, todos são peões em um jogo que nunca jogaram. E a única maneira de sobreviver é assumir sua verdadeira identidade. A sala girava. As imagens piscavam e disparavam no fundo da mente de Ana. De repente, a verdade mais sombria foi revelada. Ali, em destaque, apareceu o rosto de Gabriel, mas ao lado dele estava o de Miguel. O quê? Miguel. O desespero a atacou novamente. Ele não era quem ela pensava. O que isso significa? Os olhos de Miguel estavam arregalados, mas havia um brilho que Ana não reconhecia. Ela começou a juntar as peças, mas tudo soava insano. Miguel, você me traiu? Não, eu nunca faria isso. Miguel tentou defender-se, mas a raiva em Ana era um vulcão prestes a entrar em erupção. É isso que somos, peões num jogo? O homem de terno observava, satisfeito. E agora, Ana, qual é a sua escolha? Você quer saber a verdade ou vai se esconder atrás dessas mentiras? E enquanto a sala desmoronava ao redor, uma nova onda de realidade implacável ameaçou engoli-la. O mostrador piscava rapidamente, e Ana, ao perceber a gravidade, sabia que a resposta dela poderia mudar tudo. A realidade que conhecia estava prestes a ser devastada. E se houver um segredo ainda mais profundo? A tela mostrava flashes de momentos, memórias reprimidas, e uma verdade que poderia destruir o que restava de sua vida. O que ela escolheria? O que mais ia se revelar? O choque estava a ponto de explodir. E Ana percebeu que as respostas estavam mais próximas do que nunca. A tela piscava e as imagens dançavam como fantasmas. Ana mal conseguia entender o que estava acontecendo. O que é isso? O nó na garganta parecia insuportável e sua mente girava. Miguel estava em choque e Laura tentava segurá-la, mas tudo o que podia fazer era sentir aquela avalanche de emoções. Mas, de repente, tudo congelou. O homem de terno começou a rir, um riso frio que cortou o ar. Vocês realmente acham que sabem de tudo? A frase dele ecoou pela sala, e uma preocupação crescente tomou forma em Ana. O que ele estava tentando dizer? A tela começou a mostrar mais nomes. Entre eles, além de seu nome e o de Miguel, apareceu o nome de Laura. Ana sentiu um tremor percorrer seu corpo. Laura, o que está acontecendo? A dúvida a consumia, e as palavras escaparam da sua boca como um sussurro. Laura a encarou, um olhar de desespero e revelação. Eu não queria que você soubesse assim. Eu pensei que tinha tempo. A voz dela estava trêmula, e Ana não conseguia entender. Tempo para quê? O que você esconde de mim? As emoções a dominavam, enquanto a raiva e o medo se misturavam. Então, em um momento de clareza, Ana acionou um botão na tela. Uma nova imagem surgiu, mostrando um vídeo. E lá estava ela, em uma gravação, conversando com Gabriel. Não, isso não é possível. Ana sentiu a testa encharcada de suor. As palavras de Gabriel ecoavam. Sobre o que você fez, Ana? Você. Sabe que eles estão te observando. Por que você não me disse que estava com ele? Miguel olhava com confusão, mas o pano de fundo estava prestes a mudar.
Antes que ela pudesse responder, uma nova onda de energia avançou pelo chão. E então, um estrondo trouxe tudo à tona. A parede atrás do homem de terno explodiu, e com isso a entrada agora estava livre. Mas não eram os heróis que todos esperavam ver. Eram aqueles que Ana nunca imaginaria. É hora da verdade. Uma figura alta entrou em cena, com um olhar implacável. Era Carolina, a mãe de Ana, aquela que ela pensava estar perdida há anos. O choque nas feições de Ana poderia partir o coração de qualquer um. Você não deveria estar aqui, gritou, sentindo-se traída. Precisamos conversar, Ana, Carolina disse. O tom dela era firme. Você sempre esteve no meio disso tudo e é hora de compreender. O que havia por trás de tanta manipulação? Ana mal podia mover os lábios. Miguel olhou para Laura e as expressões contorcidas indicavam que eles estavam conectando os pontos. Você está mentindo! Você me abandonou! O grito de Ana ecoou na sala. Um desejo de chorar, de socar a parede, de tudo. Mas sua mãe estava determinada. Não era assim que as coisas deveriam ser. Você é a chave, Ana. Você sempre foi. A verdade perfurou o coração de Ana e a sala parecia uma tempestade fervilhante. Chave para quê? A verdade sobre sua linhagem, sobre o que realmente aconteceu com seu pai. Você está imersa em uma luta que vai além de qualquer coisa que você imagina. A luta de quem? A confusão se misturava à raiva. Eu não quero ter nada a ver com isso. Ele encarou os aliados, e Miguel parecia precisar controlar a situação. Mas o tempo estava se esgotando, e a tensão do momento agora os envolvia como uma rede invisível. Carolina se adiantou, colocando uma mão na frente de Ana. A única maneira de sair disso é se unir, ou os dois lados vão se destruir. E ali, em meio ao caos da sala, a verdade era que tudo poderia mudar. Ana sentiu que o chão estava se desfazendo debaixo dela. E se eu não quiser ser parte disso? Mas a voz da mãe era um sussurro que se transformava em um grito. Um apelo desesperado. Nesse momento, um novo grupo entrou na sala, encapuzados. O homem do terno virou-se, visivelmente aterrorizado. Vocês não podem estar aqui. Mas já era tarde. O novo grupo os cercava, e ao puxar o capuz, Ana ficou paralisada. Surpresa, querida filha. A voz ressoou, e uma nova onda de choque a atingiu. O mundo dela estava virando de cabeça para baixo, e a única coisa que Ana sabia com certeza era que o que vinha a seguir poderia mudar tudo. A conexão entre passado e presente estava prestes a ser quebrada. Os segredos estavam aflorando, e ela, no meio dessa tempestade, tinha que decidir qual caminho seguir. O futuro dela nunca foi tão incerto. A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto a figura encapuzada se adiantava. Era Carolina, a mãe de Ana. O olhar dela transmitia um peso que só o tempo poderia carregar. Precisamos conversar, Ana. É hora de você saber a verdade. Sua voz soava firme, mas carregava uma tristeza profunda. Ana se sentiu dividida entre raiva e alívio. Mãe, você está viva? A incredulidade quase a sufocou. Miguel, ferido e confuso, tentou se levantar. Laura se manteve próxima, com os olhos inquietos, como se tudo ao redor estivesse prestes a explodir. Sim, eu estou aqui, mas o que vocês viram e ouviram agora é só a ponta do iceberg. O que você não sabe, Ana, pode arruinar suas chances de sobrevivência. Carolina se aproximou, e o medo que a envolvia parecia palpável. Sobre o que você está falando? O que mais está escondido? Ana perguntou, a frustração transparecendo. O homem de terno, ainda atordidado com a entrada de Carolina, percebeu que o controle da situação estava escapando, enquanto a tensão aumentava. Carolina olhou diretamente para o homem. Você sabe que a verdade não pode ser escondida para sempre. Ana, você tem que entender que há forças em movimento aqui
que vão além de qualquer um de nós. De repente, uma explosão de vozes a invadiu. Os homens mascarados começaram a avançar, cercando-os. Miguel se colocou na frente de Ana, os músculos tensos, prontos para defender. Não, não vamos deixar que isso acabe assim. As palavras dele estavam carregadas de determinação. Temos uma chance, mas precisamos agir rápido. Carolina exclamou, seus olhos treinados no grupo inimigo. Ana, você possui algo que eles querem muito. Algo que pode mudar toda essa guerra. Ana sentiu um aperto no peito. O que eu tenho? O que eles querem de mim? As emoções a pulsavam, e a sensação de estar no centro de algo incompreensível a consumia. O seu passado, Ana, e o que você herdou dele. É algo poderoso. Algo que pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Carolina balançou a cabeça, a preocupação escrita na expressão dela. A tensão crescia, e o ambiente se tornava sombrio. Isso não é sobre nós. É uma batalha muito maior. Laura disse, a voz trêmula. O homem de terno tentava manter a fachada de controle, mas podia-se ver a angústia em seu rosto. Ana finalmente entendeu que tudo o que tinha passado a levou até aquele momento. Com um último olhar para Miguel, que se mantinha firme, sentiu que precisava fazer uma escolha. Certo, vamos encarar isso. Estamos juntos. Segurem-se, Carolina gritou enquanto levantava a mão. A sala parecia vibrar, e num instante, uma luz intensa emitiu de seu corpo, envolvendo todos. Agora é a hora de lutar. Com a adversidade surgindo ao redor, Ana sentiu o poder correr por suas veias. Uma conexão profunda começava a formar, e um laço entre eles se consolidava. A luz se expandiu, e de repente tudo se desfez na escuridão. Quando Ana abriu os olhos, estava em um edifício diferente. Um local familiar, mas não exatamente seguro. As vozes sumiram, e ela se viu tão próxima, tão forçada a enfrentar o que estava oculto. Mas o que realmente estava lá? O que significava isso para todos eles? Os aliando estavam ao lado dela, os olhares firmes, esperando. O que a história reservava para eles agora? Essa decisão seria apenas o começo ou o fim? As perguntas ecoavam, e Ana sabia que ele era o fio que poderia tocar a verdade. Uma nova batalha estava apenas começando. E você, leitor, acha que Ana vai conseguir desvendar todos os segredos? Deixe seu comentário. Queremos saber as suas teorias. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum detalhe das próximas histórias. Esmague o botão de like agora e ajude a impulsionar essa comunidade incrível. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Essa é a sua chance de apoiar o canal e ser parte dessa jornada. Você realmente quer ficar de fora?